Você já parou para pensar que algumas frutas podem fazer muito mais do que simplesmente matar a fome ou servir como sobremesa? Quando o assunto é manter a força e a disposição depois dos 65 anos, a maioria das pessoas pensa imediatamente em carnes, ovos ou suplementos de proteína. De fato, esses alimentos desempenham um papel importante na preservação da massa muscular. No entanto, existe um grupo de alimentos que costuma passar despercebido e que também pode contribuir para um envelhecimento mais saudável: as frutas. Talvez isso pareça surpreendente. Afinal, frutas normalmente são associadas às vitaminas, às fibras e à saúde do coração, mas dificilmente alguém pensa nelas quando o assunto é força muscular. E justamente por isso muitas pessoas deixam de aproveitar nutrientes que podem colaborar com o funcionamento do organismo como um todo. Embora nenhuma fruta tenha o poder de construir músculo sozinha, algumas oferecem compostos naturais que ajudam a proteger as células, reduzir o estresse oxidativo e fornecer vitaminas essenciais para que o corpo funcione da melhor maneira possível. Com o passar dos anos, é natural que o organismo mude. Muitas pessoas começam a perceber pequenas dificuldades que antes não existiam. Levantar-se da cadeira exige um pouco mais de esforço. Carregar as compras parece mais pesado do que costumava ser. Subir alguns lances de escada provoca um cansaço maior. Caminhadas longas deixam as pernas cansadas mais rapidamente. Como essas mudanças acontecem aos poucos, é comum pensar que fazem parte apenas da idade e que não há muito o que fazer. Porém, hoje sabemos que o estilo de vida influencia bastante a velocidade com que essas transformações acontecem. A alimentação está entre os fatores mais importantes. Todos os dias, o organismo precisa de nutrientes para manter músculos, ossos, nervos e inúmeras outras funções trabalhando em equilíbrio. Quando a dieta é pobre em alimentos naturais, vitaminas, minerais e antioxidantes, o corpo pode encontrar mais dificuldade para lidar com os desgastes naturais do envelhecimento. Por outro lado, uma alimentação variada e rica em alimentos de qualidade oferece melhores condições para preservar a saúde por mais tempo. É justamente nesse ponto que algumas frutas chamam a atenção dos pesquisadores. Enquanto frutas tradicionais como banana, maçã e laranja continuam sendo excelentes escolhas, existem outras opções muito menos conhecidas que apresentam compostos bioativos bastante interessantes. São frutas que muita gente nunca experimentou ou sequer imagina que possam fazer parte de uma alimentação voltada para um envelhecimento saudável. Algumas delas possuem grande quantidade de antioxidantes, outras fornecem vitaminas em boas quantidades e algumas concentram substâncias naturais que continuam sendo estudadas por seu possível papel na proteção das células contra processos inflamatórios. Mas é importante esclarecer uma coisa desde o início. Este vídeo não pretende apresentar alimentos milagrosos nem prometer resultados impossíveis. Nenhuma fruta é capaz de impedir sozinha a perda de força ou reconstruir músculos apenas por ser consumida diariamente. A ciência mostra um cenário muito mais interessante, ao mesmo tempo, mais realista. Quando fazem parte de uma alimentação equilibrada, algumas frutas podem complementar a ingestão de nutrientes importantes e contribuir para que o organismo funcione de maneira mais eficiente ao longo dos anos. Entre essas frutas existem 3 que costumam surpreender quase todo mundo. Elas não aparecem com frequência nas conversas sobre alimentação para idosos, mas possuem características nutricionais que vêm despertando interesse. Talvez você já conheça uma delas. Talvez nunca tenha ouvido falar em alguma. O mais interessante é que seus possíveis benefícios não estão relacionados a fórmulas mágicas, e sim aos nutrientes e compostos naturais presentes em sua composição. Antes de descobrir quais são essas 3 frutas e entender por que elas podem merecer um espaço na alimentação, vale a pena compreender o que realmente acontece com os músculos durante o envelhecimento. Afinal, somente entendendo por que a força diminui com o passar dos anos será possível compreender de que maneira a alimentação pode contribuir para preservar a qualidade de vida. À medida que envelhecemos, é natural que o corpo passe por diversas transformações. Algumas delas são facilmente percebidas, como o surgimento de cabelos brancos ou uma recuperação um pouco mais lenta após um esforço físico. Outras mudanças acontecem de forma silenciosa, quase imperceptível, até começarem a interferir nas atividades do dia a dia. A perda gradual da massa muscular é uma dessas mudanças. Ela costuma ocorrer lentamente, justamente por isso, muitas pessoas só percebem quando tarefas simples, como levantar da cadeira, subir escadas ou carregar uma sacola de compras, passam a exigir muito mais esforço do que antes. Esse processo recebe o nome de sarcopenia e faz parte do envelhecimento natural. No entanto, isso não significa que ele aconteça da mesma maneira com todas as pessoas. O estilo de vida exerce uma enorme influência sobre a velocidade dessa perda muscular.
Alimentação inadequada, sedentarismo, sono insuficiente e algumas doenças podem acelerar esse processo, enquanto hábitos saudáveis ajudam a retardá-lo e preservar a força por mais tempo. Os músculos estão em constante renovação. Todos os dias, o organismo quebra proteínas antigas e produz novas fibras musculares. Durante a juventude, esse mecanismo funciona com bastante eficiência. Depois dos 60 ou 65 anos, porém, essa capacidade diminui. O corpo passa a responder menos aos estímulos da alimentação e dos exercícios físicos. É por isso que muitos especialistas afirmam que, nessa fase da vida, cuidar da dieta deixa de ser apenas uma questão de manter o peso e passa a ser uma estratégia importante para preservar a independência e a qualidade de vida. Outro fator importante é o chamado estresse oxidativo. Durante o funcionamento normal do organismo, são produzidas moléculas conhecidas como radicais livres. Em pequenas quantidades, elas fazem parte de diversos processos naturais. O problema surge quando sua produção aumenta ou quando as defesas naturais do corpo diminuem, algo relativamente comum com o avanço da idade. Nesse cenário, as células podem sofrer danos ao longo do tempo, inclusive as células musculares. Além disso, processos inflamatórios crônicos de baixa intensidade também tendem a se tornar mais frequentes durante o envelhecimento, contribuindo para um ambiente menos favorável à manutenção da massa muscular. É justamente aqui que as frutas começam a ganhar importância. Elas não fornecem grandes quantidades de proteínas, portanto, não substituem alimentos como ovos, peixes, carnes, leite ou leguminosas. Porém, oferecem vitaminas, minerais, fibras e compostos antioxidantes que ajudam o organismo a funcionar de maneira mais eficiente. Esses nutrientes colaboram para proteger as células contra o excesso de radicais livres, participam da formação de tecidos, fortalecem o sistema imunológico e favorecem diversas reações essenciais para a saúde. A primeira fruta que merece destaque é a pitaia. Apesar de ter se tornado mais conhecida nos últimos anos, ainda não faz parte da alimentação da maioria das pessoas. Além de ser rica em vitamina C, ela fornece fibras que contribuem para a saúde intestinal. Hoje sabemos que um intestino saudável influencia muito mais do que apenas a digestão. Ele participa da absorção de nutrientes, do funcionamento do sistema imunológico e até do equilíbrio de processos inflamatórios. A pitaia também contém antioxidantes naturais que ajudam a proteger as células contra os danos causados pelo estresse oxidativo. A segunda fruta costuma surpreender ainda mais, o mangostão. Pouco encontrado em comparação com outras frutas tropicais, ele chama a atenção dos pesquisadores pela presença de compostos chamados xantonas. Essas substâncias vêm sendo estudadas por apresentarem ação antioxidante e potencial anti-inflamatório em pesquisas experimentais. Embora ainda sejam necessários mais estudos em seres humanos para compreender completamente seus efeitos, o mangostão desperta interesse justamente pela riqueza desses compostos naturais. A terceira fruta é o saputi, bastante conhecido em algumas regiões do Brasil, mas pouco valorizado quando o assunto é alimentação saudável. Seu sabor naturalmente adocicado costuma agradar quem experimenta, mas seus benefícios vão além do paladar. O saputi fornece vitamina C, compostos fenólicos e carboidratos naturais que podem contribuir para o fornecimento de energia durante o dia. Consumido com moderação, dentro de uma alimentação equilibrada, ele representa mais uma opção para diversificar o consumo de frutas e ampliar a ingestão de nutrientes importantes. É importante reforçar que nenhuma dessas frutas possui poderes extraordinários. Não existe evidência científica de que pitaia, mangostão ou saputi sejam capazes de impedir sozinhos a perda muscular ou recuperar a força apenas por serem consumidos diariamente. O verdadeiro benefício está no conjunto de nutrientes que oferecem e na maneira como complementam uma alimentação rica em proteínas, vegetais, legumes e outros alimentos naturais. Quando observamos os hábitos das pessoas que envelhecem com mais saúde, percebemos um padrão interessante. Elas normalmente não dependem de um único alimento considerado especial. Em vez disso, mantêm uma alimentação variada, praticam atividades físicas compatíveis com sua condição, dormem bem e procuram fazer escolhas consistentes ao longo dos anos. As frutas fazem parte desse conjunto e ajudam a tornar a dieta mais nutritiva, saborosa e diversificada. Depois de conhecer essas três frutas e entender por que elas despertam o interesse dos pesquisadores, surge uma dúvida bastante prática. Será que existe uma maneira mais eficiente de consumi-las? E será que apenas comer essas frutas já é suficiente para aproveitar tudo o que elas podem oferecer? É exatamente isso que veremos na próxima parte. Depois de conhecer a pitaia, o mangostão e o saputi, é natural surgir uma pergunta: qual é a melhor forma de consumir essas frutas para realmente aproveitar seus nutrientes?
Muitas pessoas acreditam que basta incluir uma fruta diferente na alimentação e esperar que ela produza resultados quase milagrosos. Na prática, o organismo funciona de outra maneira. O corpo responde muito melhor quando recebe nutrientes de forma constante, por meio de uma alimentação equilibrada e mantida diariamente. Essas 3 frutas podem fazer parte de diferentes refeições ao longo do dia. A pitaia, por exemplo, combina muito bem com o café da manhã. Sua polpa pode ser consumida pura ou acompanhada de iogurte natural e aveia, formando uma refeição rica em fibras, vitaminas e proteínas. Essa combinação é especialmente interessante porque une os antioxidantes presentes na fruta às proteínas do iogurte, oferecendo ao organismo nutrientes que desempenham funções diferentes, mas complementares. O mangostão costuma ser consumido ao natural, retirando apenas sua polpa branca e macia. Como seu sabor é delicado e levemente adocicado, ele pode ser servido como sobremesa ou lanche da tarde. Por ser uma fruta menos comum, muitas pessoas acabam não tendo contato com ela durante a vida. No entanto, quando encontrada, representa uma maneira interessante de variar a alimentação e ampliar o consumo de compostos antioxidantes provenientes de diferentes fontes naturais. Já o saputi possui uma textura bastante cremosa e um sabor naturalmente doce, o que faz dele uma excelente opção para substituir sobremesas industrializadas em algumas ocasiões. Em vez de recorrer a doces ricos em açúcar refinado, muitas pessoas podem encontrar no saputi uma alternativa mais nutritiva. É claro que, por conter açúcares naturais, ele também deve ser consumido com equilíbrio, principalmente por pessoas que convivem com diabetes ou outras condições que exigem maior controle da alimentação. Outro ponto importante é entender que frutas não trabalham sozinhas. Quando são combinadas com alimentos ricos em proteínas, seus benefícios tendem a fazer ainda mais sentido dentro de uma alimentação voltada para a preservação da força muscular. Uma tigela de iogurte natural com pitaia, por exemplo, fornece proteínas e antioxidantes na mesma refeição. O saputi pode acompanhar um café da manhã que também inclua ovos. Já uma pequena porção de frutas consumida após um almoço equilibrado ajuda a aumentar a ingestão de vitaminas e fibras sem substituir os alimentos que fornecem proteínas. Essa combinação é importante porque os músculos precisam principalmente de aminoácidos para se manterem. As frutas oferecem vitaminas, minerais e compostos antioxidantes que ajudam o organismo a funcionar melhor, enquanto alimentos como ovos, peixes, carnes magras, leite, iogurte e leguminosas fornecem a matéria-prima necessária para a renovação muscular. É justamente a união desses alimentos, e não o consumo isolado de um único ingrediente, que torna a alimentação mais completa. Também vale lembrar que consumir frutas todos os dias costuma ser mais vantajoso do que ingerir grandes quantidades apenas ocasionalmente. O organismo utiliza continuamente vitaminas, minerais e antioxidantes em diversos processos metabólicos. Por isso, manter um consumo regular de frutas ao longo da semana ajuda a garantir um fornecimento mais constante desses nutrientes. Sempre que possível, prefira consumir as frutas inteiras em vez de apenas na forma de sucos. Quando a fruta é espremida, parte das fibras é perdida ou reduzida, e a absorção dos açúcares naturais ocorre de forma mais rápida. As fibras presentes na fruta inteira contribuem para aumentar a saciedade, favorecer o funcionamento do intestino e ajudar no controle dos níveis de glicose no sangue, principalmente quando fazem parte de uma alimentação equilibrada. Outro erro bastante comum é acreditar que frutas em calda, geleias ou produtos industrializados oferecem os mesmos benefícios das frutas frescas. Na maioria das vezes, esses produtos contêm grandes quantidades de açúcar adicionado e passam por processos que reduzem parte de suas características nutricionais. Sempre que possível, o ideal é escolher frutas frescas ou minimamente processadas. Além da alimentação, existe outro fator que merece tanta atenção quanto os alimentos consumidos: a atividade física. Mesmo a melhor dieta do mundo não consegue preservar completamente a massa muscular se os músculos permanecerem sem estímulo. Exercícios de fortalecimento, caminhadas, atividades de equilíbrio e movimentos adaptados às condições de cada pessoa enviam um sinal importante ao organismo de que aqueles músculos continuam sendo necessários. Quando esse estímulo é combinado com proteínas de qualidade e uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, o corpo encontra um ambiente muito mais favorável para preservar força e mobilidade. É justamente por isso que devemos desconfiar de qualquer vídeo ou anúncio que apresente uma fruta como solução definitiva para a perda muscular. A ciência mostra um cenário muito mais interessante. Pequenas escolhas feitas diariamente costumam produzir resultados muito maiores do que qualquer alimento milagroso. E existe um conjunto de hábitos que, quando praticados de forma consistente, pode fazer toda a diferença na maneira como envelhecemos. É sobre essa combinação de fatores que vamos falar na parte final deste vídeo.
Ao longo deste vídeo, vimos que manter a força depois dos 65 anos depende de muito mais do que apenas consumir proteínas. Embora elas continuem sendo fundamentais para preservar a massa muscular, outros nutrientes também exercem um papel importante no funcionamento do organismo. É justamente aí que frutas como a pitaia, o mangostão e o saputi podem contribuir. Elas fornecem vitaminas, minerais, fibras e compostos antioxidantes que ajudam o corpo a enfrentar melhor os desafios naturais do envelhecimento, sempre como parte de uma alimentação equilibrada. Também ficou claro que nenhuma dessas frutas faz milagres. Infelizmente, é comum encontrar vídeos prometendo que determinado alimento reconstrói músculos rapidamente ou elimina a perda de força em poucas semanas. Esse tipo de promessa costuma chamar atenção, mas não representa o que a ciência demonstra. Até o momento, não existe uma fruta capaz de impedir sozinha a sarcopenia ou devolver a força perdida apenas por fazer parte da alimentação. O verdadeiro benefício está na soma de bons hábitos mantidos ao longo do tempo. Quando observamos pessoas que chegam aos 70, 80 ou até 90 anos mantendo autonomia para caminhar, subir escadas e realizar suas atividades diárias, percebemos que elas normalmente têm algo em comum. Elas não dependem de um único alimento considerado especial. Em vez disso, cultivam uma rotina composta por escolhas consistentes. Procuram consumir alimentos naturais, mantêm uma boa ingestão de proteínas, incluem frutas e vegetais diariamente, permanecem fisicamente ativas dentro das suas possibilidades e valorizam o descanso e a hidratação. É esse conjunto de atitudes que realmente faz diferença. Outro ponto importante é compreender que preservar a força significa preservar qualidade de vida. Quando os músculos permanecem mais fortes, atividades simples continuam sendo realizadas com maior facilidade. Levantar-se da cama, tomar banho sem ajuda, carregar pequenas compras, brincar com os netos, passear no parque ou caminhar até a padaria deixam de ser desafios e continuam fazendo parte da rotina. Em outras palavras, manter a força é uma maneira de preservar a independência e a liberdade durante o envelhecimento. Por isso, vale a pena olhar para a alimentação de uma forma mais ampla. Em vez de procurar um alimento milagroso, o ideal é construir um prato variado, colorido e equilibrado. Proteínas de boa qualidade continuam sendo indispensáveis, mas frutas, verduras, legumes, grãos integrais e leguminosas também oferecem nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Quanto maior a variedade de alimentos naturais consumidos ao longo da semana, maiores são as chances de fornecer ao corpo tudo aquilo de que ele precisa para envelhecer com saúde. Também é importante lembrar que cada organismo possui necessidades diferentes. Pessoas que convivem com diabetes, doenças renais, problemas digestivos ou outras condições de saúde podem precisar de orientações específicas. Por isso, sempre que houver dúvidas sobre mudanças importantes na alimentação, o acompanhamento de um médico ou nutricionista é a forma mais segura de adaptar essas escolhas às necessidades individuais. Existe ainda um aspecto que muitas vezes é esquecido: nunca é tarde para começar. Algumas pessoas acreditam que, depois dos 70 anos, já não vale mais a pena mudar os hábitos. No entanto, pesquisas mostram que o organismo continua respondendo positivamente a uma alimentação equilibrada e à prática regular de atividade física, mesmo quando essas mudanças são iniciadas em idades mais avançadas. É claro que os resultados variam de pessoa para pessoa, mas adotar hábitos saudáveis sempre representa um investimento na qualidade de vida. Se existe uma mensagem que merece ser lembrada deste vídeo, é esta: a força não depende de um único alimento. Ela é construída diariamente por meio de pequenas escolhas. Consumir proteínas suficientes, incluir frutas variadas, manter uma boa hidratação, praticar exercícios compatíveis com a sua condição física, dormir bem e realizar acompanhamento médico quando necessário são atitudes que trabalham juntas para ajudar o corpo a envelhecer da melhor forma possível. Talvez uma dessas 3 frutas passe a fazer parte da sua alimentação a partir de hoje. Talvez você descubra outras frutas igualmente nutritivas e comece a variar ainda mais o seu cardápio. O mais importante é entender que não existe uma solução única. O segredo está na constância. Pequenas mudanças realizadas todos os dias costumam produzir resultados muito maiores do que grandes transformações que duram apenas algumas semanas. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor como a alimentação pode contribuir para preservar a força durante o envelhecimento, deixe o seu gostei. Isso ajuda o YouTube a levar este vídeo para mais pessoas que também desejam envelhecer com mais saúde e independência. Aproveite para se inscrever no canal Força e Vitalidade e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos sobre alimentação, músculos, qualidade de vida e envelhecimento saudável. E agora eu gostaria de saber a sua opinião.
Qual dessas 3 frutas mais chamou sua atenção? A pitaia, o mangostão ou o saputi? Você já experimentou alguma delas ou pretende incluir uma na sua alimentação? Escreva sua resposta nos comentários. A sua experiência pode inspirar outras pessoas a dar o primeiro passo para cuidar melhor da própria saúde.